E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que sempre o Papai do Céu esteja abençoando a vida de cada um de nós, amém? Bom, nessa aula a gente vai estar estudando progressão aritmética, que a gente chama de PA. Bom, a disciplina é matemática básica. Bom, eu sou o professor Antônio Rafael Bosso. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Eu preparei aqui uns slides para vocês e vamos lá. Então, o tema da nossa aula de hoje, né, é progressão aritmética, que a gente chama de PA, ok? Bom, nós estamos trabalhando aqui o capítulo 9, que traz para nós o conteúdo de PA. Antes da gente começar a estudar PA, eu tenho que saber o que é uma sequência numérica. Galera, sequência numérica é todo conjunto que tem números que obedece uma lei de formação. Esse conjunto pode ser finito ou infinito. E essa lei de formação, ela pode estar bem clara para nós ou não pode estar. Por exemplo, olha essa sequência aqui, ó. Uma sequência numérica, a gente representa entre chaves, aliás, entre parênteses. Então, você tem a sequência aí, ó, 2, 4, 6, reticência. Né? É uma sequência numérica, tá? Infinita, tá? Infinita. É infinito aqui, tá? Não é finito, não, é infinito. E a lei de formação são todos os números pares positivos. Essa outra sequência aqui numérica, ó, menos 1, 7, 8, 15, 20, ela é finita e sua lei de formação não está clara. Ou seja, não é possível identificar de forma tão rápida. Essa outra sequência numérica, ó, 1, 3, 9, 27, 81, 243, ela é finita. E sua lei de formação, né, o termo posterior é o triplo do anterior. Vocês vão perceber que essa primeira sequência que eu apresentei vai ser uma PA. E essa última sequência que eu apresentei é uma PG. E eu tenho também uma sequência, ó, janeiro, fevereiro, março, até dezembro. É uma sequência finita, contudo, ela não é numérica. Nosso objetivo aqui é estudar as sequências numéricas. Ah, professor, então PA é uma sequência numérica? Sim. PG, que é progressão geométrica, é uma sequência numérica? Sim. Nós estamos interessados nesse capítulo, nessa aula, em estudar a progressão aritmética. Então, primeiramente, vamos ver a representação, tá, de uma sequência numérica. Uma sequência numérica a gente representa dessa maneira que vocês estão vendo, ó, usando parêntese. Os números ou os elementos que estão dentro dos parênteses são os elementos dessa sequência numérica. Então, quando eu escrevo, por exemplo, o A e coloco um 1 embaixo, a gente lê A índice 1. Quando eu coloco o A e um 2, A índice 2. E o enésimo termo, A índice N. Tá bom? Então, nessa primeira escrita aqui, de cor amarela, nós temos uma sequência finita. Nessa outra aqui, nós temos uma sequência infinita. Bacana? Bom, professor, o que é uma PA? O que é uma progressão aritmética? Vou falar assim de forma bem simples. Progressão aritmética é toda sequência numérica em que o termo posterior é igual ao anterior somado com um número fixo. Esse número fixo vai ser chamado de razão. Em PA, ele vai ser representado pela letra R. Bom, então, de forma geral, eu escrevo assim, ó, o enésimo termo, que é o A índice N,
é igual ao seu anterior, que é A índice n-1, mais um número fixo chamado de razão. Então, ó, você vai perceber o seguinte aqui, ó, vamos pegar uma outra coloração aqui. Ó, essa parte aqui roxa, você vai perceber que essa parte roxa é o segundo termo. O segundo termo, ele está sendo igual a quem? Ao primeiro termo mais a razão. Vamos ver agora um outro elemento. Esse verde aqui, ó. Esse verde. Esse verde, galera, ele vai ser o terceiro termo, o A índice 3. O A índice 3, ele vai ser igual ao seu anterior mais um número fixo chamado de razão. Ah, professor, então como que vai ser o A índice 51? O A índice 51, ele vai ser igual ao seu anterior, que é o A índice 50, mais um número fixo chamado de razão. Bacana? Genericamente, você tem essa escrita aqui de amarelo. Ó. Ok? Perfeito? Bom, então, de forma geral, seria isso, né? O segundo termo é igual ao primeiro termo mais a razão, o terceiro termo é igual ao segundo termo mais a razão, o quarto termo é igual ao terceiro termo mais a razão, e o enésimo termo é igual ao termo anterior a ele, que é a índice n-1 mais a razão. Perfeito? Tá? Então, você percebe aqui, ó, olha para você ver essa escrita verde aqui, ó. O primeiro termo é 2, o segundo é 2 mais 3, o terceiro é 5 mais 3, o quarto, 8 mais 3. Esse 3 é a razão dessa PA. Bacana? Tranquilo? Então vamos seguir. Aí vocês me perguntam assim, professor, se eu quiser calcular o centésimo termo, o centésimo termo é igual ao termo anterior, que é o A índice 99 mais a razão. Para isso, eu teria que conhecer o termo anterior. Isso vai dar muito trabalho. Então, uma maneira é a gente reescrever e encontrar essa equação, essa fórmula. Essa fórmula representa o quê, professor? O termo geral de uma PA, que é o A índice N. Então, para você encontrar o A índice N, o que você tem que conhecer? Só o primeiro termo e a razão. E saber qual é a posição desse termo que você quer encontrar. Bacana? Então, essa fórmula ela vai ser muito útil no estudo de PA, que é chamado termo geral de uma PA. Professor, de onde que essa fórmula veio? Essa fórmula veio da definição de uma PA. Lembrando que o termo posterior é igual ao termo anterior mais um número fixo chamado de razão. Usando essa propriedade, a gente chega nessa fórmula do termo geral de uma PA. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Em uma PA, o primeiro termo é 5 e a razão é 8. Então, ele quer saber quem é o 20º termo. Bom, como é que a gente escreve isso? Olha para você ver. Então, vamos lá. Ó. Em uma PA, o primeiro termo é 5 e a razão é 8. Quer saber o 20º termo. O 20º termo é A índice 20. O que eu preciso? Eu preciso do primeiro termo, que é o A índice 1, mais a quantidade de termos, que vai ser 20 menos 1, vezes a razão. Tá bom? Vezes a razão. Ok? Então, eu estou usando aqui o quê? Eu estou usando aqui a fórmula do termo geral. Então, ó, o A índice 20 vai ser igual. Quem é o A índice 1, professor? É o primeiro termo, que é 5. Vai ficar 20 menos 1, 19. E a razão, vocês estão vendo que é 8.
Então, você vai multiplicar 19 por 8 e vai somar com 5. Ok? Fazendo isso aqui, ó, vai ficar 19 vezes 8 mais 5. Vai te dar 157. Bom, então o 20º termo dessa PA é 157, letra B. Bacana? Tranquilo até aqui? Então vamos seguir a nossa vida. Agora aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. Agora vamos seguir nossa vida. Eu quero saber o seguinte, a quantidade de termos da PA, tá? Aí você percebe, essa PA, galera, é crescente ou decrescente, né? Ela é crescente ou decrescente, essa PA? Ela é crescente, tá bom? Você percebe que os termos vão aumentando. Eu quero saber quantos termos tem essa PA. Então vamos responder essa pergunta. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é quem, professor? O primeiro termo é menos 2. Outra pergunta, quem é a razão? Né? Você pode ver aqui, ó, do número 4 para o número 10, foram quantas unidades? Foram 6. Como é que eu encontro esses 6, professor? 10 menos 4. Uai, professor, eu não poderia encontrar a mesma relação usando menos 2 e 4? Sim. Olha para você ver, a razão. Seria 4, que é o segundo termo, menos o primeiro termo, que é menos 2. Ó. Fazendo o jogo de sinal negativo com negativo, vai ficar mais 2. Com 4, vai te dar o 6. Ok? E o enésimo termo, que seria, nesse caso, o último termo, vai ser 418. Bacana? Qual fórmula que eu vou usar? A fórmula do termo geral. Vai ficar assim, ó. A índice N é igual a índice 1, ok? Mais N menos 1, vezes a razão, ok? Bom, vamos voltar aqui. Então, vamos lá. Quem é o A índice 1? Quem é o A índice 1? O A índice 1, você sabe que é menos 2. Quem é o último termo? 418. Bacana. A quantidade de termos, que é o N, é o que eu quero saber. Tá bom? E a razão, eu já descobri que é 6. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Esse 2, esse menos 2, ele está negativo, ele vem para cá positivo. Então, vai ficar como, professor? Vai ficar 418 mais 2, que dá 420. Esse 6 aqui, ó, esse 6, ele está multiplicando. Você vai passar ele dividindo. E do outro lado, sobrou o quê? Sobrou N menos 1. Aí você vai dividir o 420 por 6, que vai dar 70. Então, 70 é igual a N menos 1. Esse menos 1 está negativo, vai para o outro lado positivo. Então, a quantidade de termos dessa PA é 71. Então, tá aqui, ó. Bacana? Vamos manter isso aqui. Então, eu já sei agora usar o termo geral de uma PA, tá? Agora eu vou ver a classificação de uma PA. Professor, quando que uma PA é crescente? Uma PA é bem tranquila. Uma PA é crescente quando a razão é positiva. Quando que a PA é decrescente, professor? Quando a razão é negativa. E eu tenho também a classificação de uma PA constante, quando a razão é igual a 0. Bom, aí uma PA pode ser finita ou infinita, crescente ou decrescente e constante também, beleza? Então vamos lá.
Então, nós temos aqui, ó, 3 números estão em PA decrescente. Sabendo que a soma deles é 15 e o produto é menos 9, qual é a razão? Tá bom? Para resolver essa questão, eu vou usar, usar um recurso que eu tenho aqui. Ó. Deixa eu só minimizar aqui. Então, o que eu tenho aqui, galera? Ele está falando que 3 números estão em PA decrescente. A soma deles é 15. Só escrever isso aqui. Então, a soma é 15 e o produto é 9. É decrescente. Perfeito. Produto dos extremos, né? O produto dos extremos é 9. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Galera, se são quantos números? São 3 números. Eu poderia pensar assim, ó. Então, eu tenho A índice 1, certo? Eu tenho A índice 2, eu tenho A índice 3. Como são 3 números, eu posso pensar assim, ó. O número do meio, eu posso chamar de X. O posterior a X, X mais a razão. E o anterior a X, X menos a razão. Dessa maneira fica muito legal. Por quê? Ó? Ele está falando que a soma desses 3 números é quanto? É 15. Então, ó, x menos a razão mais x mais razão é igual a 15. Isso aqui dá para resolver. Ó. Olha para você ver. Não dá para resolver. Esse R está negativo e esse R está positivo. Você pode cancelar um com o outro. Bom, aí sobrou x mais x vai dar 3x. Se 3x é igual a 15, quanto que é o x? X é igual a 5. Bom, é 15 dividido por 3. Bacana? Isso aqui seria a soma dos termos. Agora ele te deu aí, galera, deixa eu colocar aqui na frente. Ele falou agora do produto. Né? O produto dos termos. Deixa eu só... Produto. Ele falou que o produto dos extremos é igual a 9. Quem é o extremo? O extremo é x menos a razão. Seu produto é multiplicação. E o outro extremo é x mais a razão. E isso é igual a 9. Bom, foi isso que ele te deu. Bom, então o produto dos extremos é igual a 9. Vamos então resolver isso aqui. Aí você já percebe, ó, que você já conhece o valor de x. O x é 5. Você vai substituir. Aqui eu tenho uma propriedade, eu não sei se vocês conseguem lembrar, eu tenho aqui um produto da soma pela diferença de 2 termos. Isso é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se você não lembra, não tem problema. A gente faz tranquilamente. Ó. É só você pegar, ó, 5 multiplicado por 5 vai dar 25. 5 multiplicado por R vai dar 5R. Menos R multiplicado por 5, menos 5R. E menos R multiplicado por R dá menos R ao quadrado. E aí, voltando aqui, você vai perceber que o 5R mais, e menos 5R você pode cancelar. Ó. Você pode cancelar. Esse 25, ele está positivo. Ele vem para o outro lado negativo. Bom, ficou assim. Ó.
Bom, vamos fazer mais uma aqui. E aí você vai ter o seguinte aqui, ó. 9 menos 25 menos 16. Aqui eu posso multiplicar tudo por menos 1, tá, galera? Multiplicando tudo por menos 1, o r ao quadrado fica positivo e o 16 fica positivo. Você vai tirar a raiz quadrada do número 4. Aí você vai ter duas respostas. Você vai ter R1 igual a menos 4 e o R2 igual a 4. Como a PA ela é decrescente, o 4 positivo não serve. Bom, então 4 positivo ele não serve como resposta. Tranquilo? Tranquilo. Aí ele quer saber o quê? A razão da PA. Então, a razão da PA é 4 positivo. Aliás, a razão da PA é 4 negativo. Então, seria para nós a letra C. Bacana? Bacana. Perfeito aqui. Agora, a gente vai ver aqui a soma dos termos de uma PA finita. Gente, para a gente somar os termos de uma PA finita, basta a gente pegar o primeiro termo, somar com o último termo, o resultado dessa soma, você multiplica pela quantidade de termos e divide por 2. Bom, então essa é a fórmula. Essa fórmula você pode verificar ela. Você pode criar aqui uma PA, por exemplo, 2, tá? 5, 8, 11, certo? Você pode criar uma PA, ó, 14, e você pode verificar, dá certinho, perfeito? Bom, vamos lá, ó. A soma dos 10 primeiros termos dessa PA é quanto? Tá? Então, você vai usar a fórmula da soma dos termos de uma PA. Primeira coisa que você tem que saber, quem é o primeiro termo e quem é a razão e a quantidade de termos. Então, ó, o primeiro termo é quanto, professor? O primeiro termo é menos 8. Bacana? A quantidade de termos que eu quero somar é 10. Então, o que, que eu vou precisar para usar, para encontrar a resposta? Então, vai ficar assim, a soma dos 10 primeiros termos, tá? Vai ser o A índice 1 mais o último termo, que nesse caso é o A índice 10, ok? Vezes o N dividido por 2. O N eu já sei, o N é 10. O que que eu não sei aqui, professor? Eu não sei aqui, tá? O décimo termo. Então, eu vou ter que encontrar aqui o décimo termo. E quem vai ser o décimo termo? O décimo termo vai ser o primeiro termo, que é menos 8, tá? Menos 8 mais 9 vezes a razão. E como é que eu calculo a razão? Você vai pegar o segundo menos o primeiro termo. Bom, vou fazer no cantinho aqui embaixo, ó, a razão. Então, o segundo termo é menos 15 sobre 2. Em número decimal, menos 15 sobre 2 é menos 7,5. Tá? Menos 8. Esse 8 que está negativo, com esse menos vai ficar positivo. Vai ficar 8 menos 7,5, que vai dar 0,5. Bom, essa é a razão. Então, a razão vai ficar 0,5. Então, quem vai ser o décimo termo?
Então, décimo termo vai ser 9 vezes 0,5 menos 8, que vai dar menos 3,5. Tá bom? Então, substituindo aqui, a soma dos 10 primeiros termos vai ser igual o A índice 1 menos 8, tá bom? O décimo termo menos 3,5 vezes o N, que vai ser 10, dividido por 2. Então, dá para você digitar esses dados na calculadora. Então, vai ficar menos 8 menos 3,5, menos 8 menos 3,5. Esse 10 aqui, ó, dá para dividir o 10 aqui por 2, ó. Dá para dividir 10 por 2, que vai ficar 5. Então, vai dar menos 57,5. Então, a resposta que você vai encontrar é menos 57,5. Bacana? Bom, isso aqui que vocês viram são os conceitos básicos que envolvem o estudo de uma progressão aritmética. Com esses conceitos básicos, vocês conseguem avançar o estudo, tá bom? Então, isso aqui é o básico que vocês têm que saber do estudo de PA, beleza? Bom, espero que vocês façam um bom aproveito do vídeo. Qualquer dúvida, estaremos por aqui. Um abraço e tchau, tchau.